Bem-vindo ao Mini Luar. Junte-se a nós nesta jornada e obrigado por assistir. Hoje iremos falar sobre as igrejas mais influentes e ricas do mundo. Vamos lá. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, comumente conhecida como Igreja Mórmon, foi fundada por Joseph Smith Jr. nos Estados Unidos durante o início do século XIX. A igreja foi fundada em meio ao fervor religioso do século XIX nos Estados Unidos, ao qual foi um movimento caracterizado por reuniões de avivamento religioso em todo o país, nas quais pregadores carismáticos buscavam despertar o fervor espiritual e converter pessoas ao cristianismo. Houve um forte apelo à emoção e à experiência pessoal na religião, com ênfase na salvação individual e na busca por uma relação mais íntima com Deus. Sua fé é baseada na narrativa que afirma que Joseph Smith Jr. recebeu revelações divinas de Deus e Jesus Cristo, bem como a visita de anjos, incluindo o anjo Moroni, que lhe entregou os registros antigos que se tornariam o Livro de Mórmon. A igreja possui uma extensa rede de propriedades em todo o mundo, incluindo templos, capelas, centros de história da igreja, universidades, instalações administrativas e residenciais. A igreja também possui uma variedade de empreendimentos comerciais, incluindo empresas agrícolas, imobiliárias, de mídia, de varejo e de serviços financeiros. Uma crítica frequente é a falta de transparência financeira da igreja. A igreja já foi criticada por seu envolvimento em questões políticas, particularmente em assuntos como direitos LGBT, casamento igualitário e aborto. A história da Igreja Mórmon inclui episódios controversos, como a prática do casamento plural, poligamia, no século XIX, que foi oficialmente abandonada pela Igreja no final do século XIX. É importante reconhecer que essas críticas não são universalmente aceitas e que muitos membros e defensores da Igreja Mórmon contestam essas visões. Igreja Scientology, uma organização religiosa fundada na década de 1950 por L. Ron Hubbard. Ela se dedica à exploração das diversas empresas e empreendimentos comerciais, incluindo editoras, produtoras de filmes, empresas de tecnologia e serviços de consultoria. Destaca-se para as vastas propriedades da Igreja de Scientology ao redor do mundo, incluindo seus principais centros religiosos em locais como Los Angeles, Carter, Flórida, e Gold Base, Califórnia, bem como outros edifícios emblemáticos e instalações em várias cidades. Mas nem tudo são flores. A Igreja de Scientology tem sido alvo de várias alegações de abusos ao longo dos anos. Ex-membros da Igreja de Scientology relataram terem sido submetidos à técnica de controle mental e manipulação psicológica. Isso inclui coerção para permanecer na igreja, pressão para doar grandes quantias e punições severas para aqueles que expressam dúvidas ou discordam das políticas da igreja. Ex-membros também relataram terem sido submetidos a longas horas de trabalho sem pagamento adequado, muitas vezes em condições desumanas. Alguns alegaram terem sido isolados do mundo exterior e privados de contato com suas famílias e amigos como forma de controle. Assédio e intimidação também foram relatados de ex-membros e críticos da Igreja de Scientology sendo alvo de assédio, intimidação e perseguição por parte da igreja e de seus seguidores. Isso pode incluir ameaças ilegais, vigilância constante e campanhas difamatórias. Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana traça suas origens até os ensinamentos e ministério de Jesus Cristo, que são registrados no Novo Testamento da Bíblia. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, seus discípulos começaram a espalhar sua mensagem pelo mundo antigo. O apóstolo Pedro é tradicionalmente considerado o primeiro bispo de Roma e o primeiro papa, e a cidade de Roma se tornou um importante centro do cristianismo primitivo. O título de papa, ou bispo de Roma, foi adotado para o líder da igreja em Roma, e o papado começou a exercer uma autoridade crescente sobre toda a igreja cristã. A igreja teve uma série de tentativas de expansões, sendo uma das mais famosas as Cruzadas, que foram uma série de expedições militares organizadas pela igreja cristã visando recuperar Jerusalém e outros lugares sagrados do domínio muçulmano. Embora tenham sido marcadas por violência e conflito, as cruzadas também levaram à expansão do cristianismo na Terra Santa e em outras partes do mundo, aumentando a influência da Igreja Católica Romana. Um ponto-chave na história da Igreja foi a Reforma Protestante. Foi um movimento de reforma religiosa que começou no início do século XVI, liderado por figuras como Martinho Lutero, João Calvino e Eurico Zwinglio.
A Reforma contestou doutrinas e práticas da Igreja Católica Romana, como a venda de indulgências, o culto aos santos e a autoridade do papado, resultando em divisões e na formação de igrejas protestantes separadas. A Igreja Católica Romana é uma das maiores proprietárias de terras e imóveis do mundo. Ela possui uma vasta rede de propriedades, incluindo igrejas, catedrais, mosteiros, conventos, escolas, universidades e hospitais, espalhados por todo o globo. Muitos desses edifícios são de valor histórico e arquitetônico significativo, tornando-os locais de peregrinação e turismo religioso. A igreja também abriga algumas das maiores coleções de arte sacra do mundo, incluindo pinturas, esculturas, manuscritos iluminados, artefatos litúrgicos e relíquias sagradas. Muitas dessas obras de arte têm valor inestimável e são mantidas em museus e galerias de arte religiosa, enriquecendo o patrimônio cultural e espiritual da humanidade. A Igreja Católica Romana é proprietária de várias instituições financeiras, incluindo bancos, fundos de investimento e empresas de seguros, que geram receita significativa para a Igreja. Além disso, a Igreja possui uma ampla gama de investimentos em ações, títulos, imóveis e outros ativos financeiros, contribuindo para sua estabilidade econômica e crescimento patrimonial. A Igreja envolveu-se durante os anos em diversas polêmicas. Uma das mais graves e persistentes controvérsias enfrentadas pela Igreja Católica Romana é o escândalo de abuso sexual clerical. Ao longo das décadas, surgiram inúmeras denúncias de abuso sexual cometido por membros do clero contra crianças e adolescentes em todo o mundo. A resposta da Igreja a essas denúncias tem sido objeto de críticas, com acusações de encobrimento e proteção dos agressores por parte da hierarquia da Igreja. Ao longo da história, a Igreja Católica Romana esteve envolvida em conflitos e controvérsias com outras religiões, incluindo o judaísmo e o islamismo, bem como com outras denominações cristãs. Questões como a Inquisição, as Cruzadas, a intolerância religiosa e as disputas territoriais contribuíram para tensões e hostilidades entre diferentes grupos religiosos ao longo dos séculos. Segundo a Igreja, tem buscado implementar medidas de reforma e renovação. Isso inclui a promulgação de diretrizes mais rigorosas para lidar com casos de abuso, esforços para aumentar a transparência e a responsabilidade, e diálogo interreligioso para promover a compreensão e a reconciliação. Bom pessoal, por hoje é só. Sigam-nos para mais vídeos e até a próxima.